Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, tá começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e trazendo aí o pedido a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, nos ajuda a engajar cada vez mais, então dá essa força pra gente, o engajamento é muito importante. E também pedir, mais para fechar o nosso pacote youtubístico, pedir a galera que tá aí para não esquecer do hype. O hype é muito simples, você puxa o comentário que tá no seu celular pro lado, clica no Hypar, tem o Hypar gratuito, tem o Hypar pago para quem pode pagar, mas o gratuito já ajuda demais. Fazendo isso, esse conteúdo ele vai para mais pessoas. Então, dá essa força aí pra gente, não custa nada e é uma ajuda que vocês dão ao canal sem precisar pagar nada. Então, fica aí o pedido encarecido aí a vocês para não esquecerem do hype, beleza, galera? Vamos lá, vamos falar de Fluminense, notícias do Fluminense, o universo tricolor em chamas. Ontem, né, o candidato da situação, Matheus Montenegro, esteve no canal do meu amigo Vilela, Viajante Tricolor. Parabéns ao Vilela aí pela entrevista ao Matheus Montenegro, né? Tirou muitas dúvidas do torcedor do Fluminense, aproveitou para fazer perguntas que não dá para a gente fazer normalmente para a gestão, e ele fez, e com muita propriedade, né? E o Matheus esteve lá. Achei o Matheus muito reativo, né? Muito reativo, com muita dificuldade, assim, de ser receptivo às críticas, né? Eu senti isso nele, mas no geral acho até que ele foi bem, assim, em termos de proposições, enfim, essa é a minha opinião a respeito, mas por outro lado achei o Matheus muito reativo e eu acho que isso não é legal, enfim. Mas o que chamou muita atenção, né, dentre tantos assuntos que foram perguntados ao Matheus Montenegro, o assunto que mais senti que tirou o Matheus do eixo, deixou o Matheus assim um pouco nervoso, assim, um pouco com dificuldade, foi o assunto voto online, né? Lembrando que o presidente Mário Bittencourt, que é o padrinho político do Matheus Montenegro, prometeu o voto online na primeira vez que veio candidato à presidência do Fluminense, prometeu, disse que era um absurdo não ter voto online no Fluminense, e depois, quando foi presidente, não implantou o voto online. O Vilela perguntou para ele ontem sobre o voto online, que é muito importante para o nosso... Amam o Fluminense à distância, a galera que está fora do Rio de Janeiro, a galera off-Rio, e o Matheus respondeu assim a pergunta do Vilela. Foi o que mais chamou a atenção do debate, na minha opinião, foi essa, vamos dizer assim, dificuldade que ele teve de lidar com essa pergunta. Mas vamos lá, vamos ver o que o Matheus respondeu aqui. Créditos aí ao meu amigo Vilela, Viajante Tricolor. Se inscrevam no canal do Vilela. Do clube, de todos os anos passados aí do clube. Como é que você pretende fazer? É uma coisa que você quer fazer ou você já entende, por isso que você passou pelo bairro, você acha que é uma... Porque a gente não pode jogar pra galera, tem que falar o que é mesmo, porque senão você vai falar que vai fazer e não fizer, vai ficar ruim. Então, eu queria que você falasse pro torcedor se é a sua intenção botar o voto online, e foi a mesma pergunta que eu fiz para todos os candidatos. E se você quiser fazer o voto online, que é uma coisa que o cara implementar, é só o desejo dele implementar. Você registraria uma carta em cartório que dentro dos seus 2 primeiros anos de mandato você vai implementar o voto online, que na próxima eleição vai ter o voto online porque você implementou, e se você não fizer você renunciaria, ou você prefere não mexer com isso e vai tentar e vai ver? Queria que você falasse tranquilamente sobre isso. Voto online e a Big Four. Tá bom, Vilela. Assim, primeiro, eu queria só falar uma coisa antes de entrar nessas perguntas. Assim. Essa mesma pergunta que eu fiz para os outros, tá? Eu fiz a mesma pergunta para o Ademar, a mesma pergunta para o Bom Agudo. É que com toda sinceridade, assim, é que eu acho que a gente tem aqui diversas propostas estruturantes para o clube, de assuntos efetivamente relevantes. Quando você faz uma live de quem não tem proposta, a gente fica discutindo coisas menores, o voto online, aquele jogador... Cara, eu achei que ele foi muito infeliz nessa fala aqui, porque ele trata o voto online como coisas menores. Você viram o que ele falou? Que ele tem várias propostas estruturantes para o clube e vocês ficam debatendo coisas como voto online. Cara, achei que ele foi muita coisa infeliz nessa fala dele. O voto online não é coisa menor, muito pelo contrário. O voto online é muito significativo, muito importante para o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro. E o voto online ele é
uma garantia do pertencimento e da cidadania para esses torcedores que moram fora do Rio de Janeiro, que amam o Fluminense à distância. Então, eu acho que o Matheus foi muito infeliz nessa fala dele aqui, mas para quem tinha dúvida, isso aqui mostra o que a gestão pensa do voto online. Para eles, o voto online não é importante, é algo praticamente irrelevante. Tanto é que ele ainda tenta pautar a live do Vilela, né? Dizendo que eu tenho propostas aqui, não sei o que, isso que lá. Só que a live é do Vilela, a pauta é do Vilela, não é dele. Eu diria isso a ele se eu estivesse fazendo essa sabatina com ele. Inclusive, ele foi convidado e, a princípio, aceitou o nosso convite. Vamos ver se ele vai vir realmente no canal. Mas eu achei de uma infelicidade muito grande essa fala aí do Matheus Montenegro. É a opinião dele, eu respeito, mas demonstra quanto que ele pensa, o que ele pensa realmente sobre o voto online. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Não, mas tudo vai ser falado. Eu estou falando por etapas. De um clube estruturante, do Fluminense maior. E assim, essa questão, mas tudo bem, vamos lá. O ponto do voto online, assim, o que eu acho? Primeiro, essa é uma decisão do presidente do conselho, né? E tem, assim, alguns desafios aqui. Eu não vou, enfim, fazer promessa de nada e tal em relação ao voto online, e tem uma coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte: o modus operandi da oposição do Fluminense é judicializar, é querer fazer carnaval, todas essas coisas. E aí você imagina, você está aqui no clube há muitos anos, né? Você conhece todas as pessoas que estão aqui, sabe como cada um pensa, etc, etc. Hoje, a gente tem uma eleição através de uma urna que vem do TRE. O TRE fornece ao Fluminense. Você tem um Ministério Público que acompanha a votação. E você tem os fiscais de cada chapa que acompanham a apuração. E aí, por mais que tenha ocorrido assim, discussão, etc, etc, a eleição do Fluminense, ela nunca foi judicializada. Nunca foi, você sabe bem disso. E até outro dia falei sobre isso na reunião do Conselho. O que me preocupa do voto online é que eu tenho absoluta certeza que se eu, como vice-presidente do Fluminense, contrato uma empresa, porque aí o Conselho Deliberativo ia pedir para a administração do clube, contratar uma empresa para fazer essa apuração online. E se por acaso a gente ganhar a eleição, eu tenho absoluta certeza que vão judicializar, para dizer que a gente que contratou a empresa, como é que foi feita essa apuração dos votos, que aí vão voltar para uma discussão de que tinha que ser voto físico. Então, assim, eu lamento muito, eu sei que você é muito engajado, seu viajante tricolor, com toda essa galera off-Rio. Eu sei que todos falam comigo sobre isso. Eu sei que tem muita gente que vai votar, por exemplo, eu não acho que, não... Enfim, ele vai falar, ele não quis prometer ter o voto online e disse isso aí, que vai ser judicializado. Se fizer uma empresa que promova o voto online, as outras candidaturas irão judicializar, né, entrar na justiça contra o voto online. Assim, galera, sinceramente, se ele não quer que o voto seja pela internet, se isso para ele é um problema, é muito simples. É fazer o que faz no Rio de Janeiro. Vai lá no Nordeste, escolhe 2 polos no Nordeste, Salvador e Recife. Pede aos TREs locais para disponibilizar uma máquina. Pede ajuda dos clubes parceiros lá, do Sport, do Bahia, coloca as máquinas lá. Ou então na sede do próprio TRE local. Coloca as urnas lá, as pessoas vão até o local e votam. Entendeu? Vota lá na maquininha, se esse é o problema. Entendeu? Agora, em plena tecnologia, se você cria critérios para o voto online, critérios, e os candidatos assinam esses critérios, concordando com esses critérios, e esses critérios são observados, o voto pelo site, o voto pela internet, o cara pode até entrar na justiça. Entendeu? Que ele não vai ganhar, porque ele concordou com aquilo dali. Ele concordou com aquilo dali. Agora, hoje, com a eleição do jeito que é, também pode ter judicialização. Então, esse papo de judicialização ele não cola, porque a judicialização é um direito de uma candidatura. Então, ele vai entrar na justiça, pode entrar na justiça. Agora, se o que ele está pedindo não tem sentido, o juiz vai ver que não tem sentido e vai negar. Entende? Agora, se a preocupação dele é judicializar, nada garante que a eleição sendo feita do jeito que não vai ter judicialização.
Então, isso que ele está falando também não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Se essa preocupação do Matheus, não faz sentido. Entendeu? Todos têm que entrar em acordo, desenvolve lá a regra, o método, baseado no acordo, tem que chamar a oposição para conversar, porque senão realmente a oposição vai judicializar, chama a oposição para conversar, vota as regras, vota as prerrogativas com a oposição, e aí bota a eleição, né, com apoio da oposição, com assinatura da oposição, definindo as regras do voto online. Enfim, é isso, é só ter transparência e chamar todo mundo para conversar. Todos os tricolores, até quem vocês não gostam. O problema é que vocês querem fazer tudo sozinho. E aí realmente não acontece. Galera, vamos lá. Dando sequência aqui, ontem o grupo Tricolor de Coração, ainda sobre política de Fluminense, o grupo Tricolor de Coração, ele se manifestou quanto à nota que foi proferida pelo clube. Né? O Fluminense fez uma nota criticando, chamando de criminosa a denúncia do grupo Tricolor de Coração, que emitiu essa nota aqui, chamando de tapa na cara. Aqui, a verdade precisa aparecer. A nota oficial do Fluminense pelo clube é um tapa na cara de quem honra o Fluminense, é Tricolor de Coração. Trouxe aqui, vou resumir para vocês aqui o questionamento dela. Ela fala, né, que o clube se preocupou, né? Ele diz assim, ó, a nota oficial divulgada pelo clube na madrugada anterior é um tapa na cara de quem honra a nossa instituição, pagando mensalidade e defendendo o Fluminense dentro e fora das arquibancadas. Ao invés de esclarecer, tenta confundir. Ao invés de responder, cria uma narrativa para abafar o potencial de gravidade das denúncias feitas em representação formal ao Ministério Público. São mais de 200 páginas de documentos e extratos. O torcedor não é ingênuo. O torcedor merece respeito, não manipulação. E aí ele termina dizendo aqui, não vou ler tudo, né? E sobre as centenas de outras compras. Está questionando as outras compras. E as centenas de outras compras? Nenhuma explicação. Nenhum esclarecimento concreto. O silêncio diante desses fatos fala mais alto do que qualquer comunicado produzido para tentar enganar o torcedor. E os 4 milhões em cartão corporativo ao longo de poucas dezenas de meses? Havia ciência geral sobre a existência de tais cartões? Existem regras e limites para a utilização? Por que o clube não trabalha com faturamento normal, padrão realizado por empresas com pagamento faturado para compras dia a dia do clube? Enfim, então eles estão questionando o gasto de 4 milhões com cartão corporativo em algumas dezenas de vendas aqui, a nota da Tricolor de Coração. Então a Tricolor de Coração está dizendo o seguinte, ó, tudo bem, vocês estão falando aí que essas compras que foram feitas, que a gente mostrou aí, não foram com que a gente está dizendo que foi, mas e os 4 milhões que vocês gastaram em pouquíssimo tempo com o cartão corporativo? Há um limite para esse cartão corporativo? Então esses são os questionamentos da Tricolor de Coração. É uma pena que esse questionamento só apareça em época eleitoral, tentando ter aí um capital político, né? Obter um capital político. Eu acho que isso lamento por isso, porque isso era para ser feito antes, né? Durante a gestão. A oposição, esse é o grande erro da oposição do Fluminense. Ela só aparece na época da eleição. Ela não aparece quando tem que aparecer antes, né? Quando as coisas estão acontecendo. Com menção aqui honrosa ao grupo Frente Ampla Tricolor, que tem um canal de YouTube e que há muito tempo vem fazendo oposição no Fluminense. Mas, infelizmente, a gente não tem cadeira no conselho para questionar. Mas tem que reconhecer que o trabalho que eles fazem, senão estaria sendo injusto. Mas falta ao resto da oposição essa postura de estar ali durante toda a gestão do presidente do Fluminense fazendo esse tipo de questionamento, cobrando o clube. Aparecer na época da eleição para fazer cobrança, ainda mais quando você fez parte da gestão, isso soa como oportunista. Não que não tenha direito, tem direito. Não que não seja grave o que está sendo apontado, é grave. Mas por que só na época da eleição? Então fica aí também a minha crítica a isso, tá bom? E para fechar o Resenha Expresso de hoje, a gente vai falar aqui sobre o Zubeldia, o técnico do Fluminense. Luiz Zubeldia tá ganhando a confiança do elenco, tá? E assim, eu tive uma informação muito legal ontem, que uma pessoa me passou dizendo o seguinte, né? Uma pessoa que tem influência do grupo, que os jogadores estão, assim, muito engajados com o técnico, e até quem não está jogando está muito, como eu posso dizer, admirado com o trabalho do Zubeldia, né? Sentindo o impacto, a diferença entre o que era feito antes e o que é feito agora. E a contratação de um técnico argentino também foi muito bom, considerando a quantidade de jogadores estrangeiros que o Fluminense tem no seu grupo.
jogadores que inclusive jogam. Então, o Zubeldia tem sido muito bem avaliado pelos os jogadores, né? Até mesmo quem não está jogando. O Lavega, por exemplo, está muito motivado, o Lescano, e o técnico tem trazido para os jogadores essa coisa de um cara que eles podem contar, e desenvolvido nos jogadores um engajamento natural. Então, assim, a informação que essa pessoa me passou foi o seguinte, Quintela, os jogadores estão maravilhados com o companheirismo do Zubeldia. E eles falam isso, que ele é um companheiro, que ele é um cara que se faz presente, né, assim como um jogador fosse. Então, os jogadores estão muito maravilhados com o perfil do Zubeldia. E isso tem feito diferença. E para fechar aqui, galera, vamos falar aqui rapidamente sobre o Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta vai jogar o clássico contra o Vasco, tá? O Zubeldia ainda terá 2 treinos, né? No sábado e no domingo, para definir a escalação do time. Mas a tendência é que o Lúcio vá pro jogo, né? Fazer o meio campo com Martinelli e Hércules. Informação que a gente teve ontem dá conta disso, de que o Lúcio Acosta vai jogar, vai pro jogo contra o Vasco. E também John Kennedy deverá começar a partida contra o Vasco. Então, tanto o Lúcio Acosta quanto o John Kennedy deverão iniciar o jogo contra o Vasco na próxima segunda-feira. Óbvio que a gente só vai ter aí uma provável escalação, algo do tipo, amanhã ou domingo. Ou melhor, amanhã, né? No caso, hoje ou amanhã, ou no final do dia de hoje ou amanhã, a gente vai ter aí uma escalação, uma ideia de como deve ir o Fluminense para a partida contra o Vasco. Ok, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.